Olá, pessoal! Aula de hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais, que compreendem as leis de Proust e a lei de Lavoisier. Nós vamos falar sobre essas duas leis tranquilamente para vocês entenderem o que acontece com cada uma delas. Antes de mais nada, nós temos que entender o que será que é uma reação química. Reação química é uma transformação que altera a composição das substâncias através do rearranjo dos átomos, formando substâncias finais diferentes das substâncias iniciais. Observem aqui na imagem, nós temos a combinação de duas moléculas diferentes formando novas moléculas. Notem que os átomos que estão no início não são iguais aos átomos que estão lá no final. Não estão da mesma maneira. Então, aqui houve uma recombinação desses elementos. A nossa reação, ela vai ser sempre representada por uma equação química. E toda equação química tem que ter esse padrão. Nós temos uma seta, e essa seta separa as substâncias iniciais, que recebem o nome de reagentes, das substâncias finais, do que será formado, que nós chamamos de produtos. Vamos falar primeiro sobre Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier foi um químico que viveu no período de 1743 até 1794. A lei dele é conhecida como Lei da Conservação das Massas, e ele é considerado como o pai da química. Essa lei diz o seguinte: a soma das massas de todos os reagentes será igual à soma das massas de todos os produtos. Não importa quantos reagentes e quantos produtos haja nessa reação. Então, se eu tiver 2 reagentes e um produto, a soma dos 2 reagentes tem que ser igual à massa desse único produto. Uma frase muito conhecida de Lavoisier é essa: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos aplicar essa lei para ver como ela funciona? Numa reação, 8 gramas de hidrogênio reagem com 64 gramas de oxigênio. Qual a massa de água formada? Observem que pela interpretação do enunciado, nós sabemos que hidrogênio reage com oxigênio. Portanto, essa reação tem 2 reagentes, o hidrogênio e o oxigênio. E o nosso produto é um único só, que é a água. Ele nos fala que nós temos 8 gramas de hidrogênio e 64 gramas de oxigênio. Portanto, para saber a massa final do produto, é só nós fazermos a soma. 8 mais 64 resulta em 72 gramas de água. Vamos fazer mais um exemplo para entender? Na decomposição de 44 gramas de dióxido de carbono, foram obtidos 12 gramas de carbono e oxigênio. Qual a massa de oxigênio obtida? A nossa reação é uma reação de decomposição. Decompor significa dividir, separar. Então, nós teremos um reagente, que nesse caso é o dióxido de carbono, e formaremos, nesse caso, 2 produtos, o carbono e o oxigênio. De acordo com o enunciado, nós temos 44 gramas de dióxido de carbono. Então, a massa total de reagente serão 44 gramas. E ela tem que ser igual à massa dos 2 produtos obtidos, sendo que a massa de carbono são 12 gramas. Falta descobrir a massa do oxigênio. A soma de carbono e oxigênio tem que ser igual a 44 gramas. Se o carbono vale 12, então o oxigênio é o valor que falta para chegar em 44. É só fazer 44 menos 12. Portanto, a massa de oxigênio que vai ser obtida serão 32 gramas. Agora vamos entender
sobre a lei de Proust. Joseph Louis Proust. Ele viveu de 1754 a 1826. A lei de Proust é conhecida como lei das proporções constantes. E o que ela nos diz? A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é constante. O que isso quer dizer? Vamos pensar num exemplo fácil. Se nós temos uma receita e nós decidimos fazer o dobro da receita, faz sentido dobrar apenas um ingrediente? Se eu tiver que fazer o dobro da receita, teremos que dobrar todos os ingredientes, senão a receita não vai sair de acordo. É isso que ele quer dizer aqui. Então, não importa se a substância que sofrer alteração na massa for um reagente ou um produto, só que a proporção será a mesma. Então, se uma substância dobrar, todas as outras vão dobrar também a massa. Se uma substância triplicar, todas vão triplicar. Essa é a proporção que vai ser sempre seguida. Vamos ver isso num exemplo. Na reação entre 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, são obtidos 18 gramas de água. Qual será a massa de água formada se reagir 4 gramas de hidrogênio? Então, antes de mais nada, a nossa reação é hidrogênio mais oxigênio. Esses são os nossos reagentes. Formação, nosso produto, água. De acordo com o enunciado, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio. Olha lá a lei de Lavoisier sendo seguida. 2 mais 16 resulta em 18 gramas de água. Lei da conservação das massas. Agora o nosso exercício quer saber qual vai ser a massa de água formada se nós alterarmos a massa de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio agora passa a ser 4 gramas. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós temos 2 caminhos. Trabalhar com a proporcionalidade ou fazer uma regra de 3. Se fizermos uma regra de 3, nós sabemos que para cada 2 gramas de hidrogênio, nós produzimos 18 gramas de água. Se nós tivermos 4 gramas de hidrogênio, teremos X de água. E aí é só resolver essa regra de 3. Essa é uma maneira. A outra forma mais simples é pensar na proporção. Se nós compararmos 2 gramas e 4 gramas, a massa aumentou. Se aumentou, significa que houve uma multiplicação. E essa multiplicação vai ser por 2. 4 é o dobro de 2. Se a massa de hidrogênio dobrou, consequentemente, a massa de água também irá dobrar. 18 vezes 2, 36 gramas. Essa é a resposta. A massa de água formada será 36 gramas. Vamos fazer mais um exemplo. Na decomposição de 44 gramas de dióxido de carbono, são obtidos carbono e 32 gramas de oxigênio. Se forem decompostos 440 gramas de dióxido, quais massas de carbono e oxigênio serão obtidas? Então, antes de mais nada, vamos pensar nas informações que o exercício nos deu. É uma reação de decomposição, portanto, o dióxido de carbono vai formar carbono e oxigênio. Temos um reagente e 2 produtos. A massa de carbono são 44 gramas. Para cada 44 gramas de dióxido de carbono, produzimos 32 gramas de oxigênio. Não temos a massa de carbono, mas ela pode ser calculada através da lei de Lavoisier. Se a massa total de dióxido de carbono são 44 gramas e só o oxigênio são 32, o carbono é a diferença que falta para 44. 44 menos 32 serão 12 gramas. Essa é a proporção inicial que nós temos. Agora vamos ver o que o exercício nos pede. Ele vai decompor 440 gramas de dióxido. Então, a nova massa de dióxido de carbono será 440 gramas. A partir desses 440 gramas, ele quer saber quanto que será produzido de carbono e quanto será produzido de oxigênio. Quem optar por fazer regra de 3 aqui, terá que fazer 2 regras de 3. Uma para o carbono e uma para o oxigênio.
mas podemos fazer direto pela proporcionalidade. Se nós compararmos de 44 para 440, a massa aumentou, então é uma multiplicação. E essa multiplicação é por 10. 440 é 10 vezes mais que 44. Sendo assim, as massas de carbono e de oxigênio devem ser multiplicadas por 10. 12 vezes 10 são 120 gramas de carbono e 32 vezes 10 são 320 gramas de carbono. Essas são as respostas do nosso exercício. Só uma observação. Se as massas tivessem diminuído, então o nosso cálculo para fazer proporção seria divisão em vez de multiplicação. Aqui nós vamos usar os princípios da matemática. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Muito obrigada!